A paz do Senhor, irmãos. Hoje, em mais um vídeo falando sobre louvor, adoração, santidade, nós vamos falar sobre como no reino de Deus nós podemos falar a mesma língua, nós devemos falar a mesma língua. Porque nós fazemos parte de um reino que tem uma constituição, o reino do Senhor, que está assentado no trono eterno. E nós precisamos ter uma postura a qual esse reino exige. Esclarecendo mais sobre isso, eu quero ler Efésios 5, do versículo, da parte B do versículo 18 até o versículo 21. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem bíblica, ela nos diz como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Ela nos dá uma fórmula. Mas enchei-vos do Espírito, falando. Se eu falo o que a palavra do Senhor me orienta a falar, se eu freio a minha língua de forma a colocar a palavra do Senhor no crivo da minha vida, colocar como parâmetro o que eu devo falar, o que eu devo pensar, o que eu devo sentir, como eu devo me comportar diante das emoções, como eu devo reagir, como Jesus reagiu, porque agir como Jesus é difícil, reagir como Jesus é mais difícil ainda. E pegando a Efésios 5, 18 ao 21, eu parafraseei esses versículos. E se nós fizermos o contrário? Como fica chocante? Se para encher do Espírito, falando entre salmos, hinos, cânticos espirituais, que é a vida do adorador, a vida daquele que busca ter uma vida de santidade, de adoração, eu vou esvaziar do Espírito? Mas como que eu vou me esvaziar do Espírito? Como que o Espírito Santo pode se afastar de mim? Se falarmos entre nós com comentários malignos e reclamações, murmurando e falando mal uns dos outros no vosso coração, levantando sempre calúnias e falsas acusações e achando-nos melhor do que o nosso próximo. Fica muito chocante. Se você inverter os valores de Efésios 5, nós temos aqui a fórmula perfeita de como o Espírito Santo pode se afastar de nós. Porque para encher, eu preciso falar, eu preciso expressar, eu preciso louvar, dar graças, salmodiar com os irmãos. Quando nos reunimos ou quando, como igreja do Senhor, juntos ou quando não estamos juntos, sempre dando graças, sempre tendo a linguagem do céu na minha vida. O uso da sua língua está diretamente ligado ao processo de ser cheio do Espírito de Deus. O uso da nossa língua está diretamente ligado ao processo do Senhor falar comigo, do Senhor me mostrar a presença dEle, me revelar o reino dEle, me revelar como que eu posso participar desse reino e servir nesse reino. A palavra diz para sermos cheios do Espírito Santo e nos ensina como podemos fazer isso. Falando em salmos, cantando, dando graças, tudo ligado à nossa língua e nossa maneira de falar e louvar a Deus. Tudo é ligado à nossa língua. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso estar atento a isso. Porque verbalizar aquilo que está em meu coração, verbalizar aquilo que eu estou pensando, os meus pensamentos. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de gratidão, eu vou ser grato, eu vou falar palavras de gratidão. Se o meu coração está cheio de ira contra o meu irmão, eu vou difamar o meu irmão. Se o meu coração está cheio de arrogância, eu vou tentar me expressar de forma a ser melhor do que alguém. E o adorador, a vida do adorador, aquele que abre a sua boca para louvar a Deus, ela tem que ser diferente. Porque no reino de Deus há uma constituição, assim como em todos os países tem o seu regulamento. O reino de Deus tem a sua constituição e o seu regulamento. E nós vamos falar sobre isso. A nossa fala e os nossos pensamentos também, eles precisam ser ligados às nossas palavras.
Os nossos pensamentos, eles têm que ser ligados às nossas palavras. Isso significa que às vezes não falamos, porém pensamos em nosso coração. E se nós pensamos em nosso coração, nós já temos que ter um filtro para esses pensamentos. Tem um versículo que eu gosto muito de lembrá-lo, de estar sempre trazendo ele na minha memória, que é Filipenses 4:8. Ele é uma peneira para o crente. Ele é uma peneira para o cristão, para o adorador, para aquele que louva na casa do Senhor, aquele que está à frente conduzindo a igreja em adoração. Ele é uma peneira. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Até com os nossos pensamentos Deus está preocupado. Até com o que pensamos. Porque se eu preciso filtrar aquilo que eu penso, eu não posso... Se os meus pensamentos já estão sendo contrários a isso daqui, já deve ser descartado imediatamente. Porque se eu não descartar esses pensamentos malignos, eles vão virar palavras. E a nossa boca ela foi criada para louvar a Deus. A nossa boca ela foi criada para termos esse filtro de não deixar que palavras torpes tomem conta da nossa vida. Porque uma palavra proferida hoje, amanhã já puxa outra, e isso vamos entristecendo o Espírito Santo. Quando a gente vê, já estamos falando coisas que desagradam o Senhor. Jesus, ele nos ensinou no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, sobre relacionamentos. A nossa língua ela está diretamente ligada ao louvor, às palavras. A nossa língua está diretamente ligada ao que pensamos, porque se nós pensamos e não filtramos esses pensamentos em Filipenses 4:8, o Senhor já nos deu aqui uma fórmula para que tenhamos pensamentos sadios. Não que na nossa mente não terão sofismas do inimigo da nossa alma, não que nós não teremos dias de luta na mente, não que o inimigo da nossa alma não tente criar fortalezas na nossa mente, mas nós temos que combater isso com a palavra de Deus. Filipenses 4:8 e Efésios 5 nos dá armas para combater nisso. E falando dos relacionamentos, agora nós vamos para o Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus, versículos 43 e 44, o Senhor já nos dá outra fórmula. Porque com relacionamentos, nós também temos que frear a nossa língua. Ouviste que foi dito, versículos 43 e 44 de Mateus 5. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aqui Jesus nos dá uma fórmula que a gente vai pensar ainda mais difícil. Ele diz que na lei foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí depois ele continua, eu porém vos digo ainda mais. E aí ele começa, amar o inimigo, bendizer o que nos maldizem, fazer o bem a quem nos odeia e orar pelos que nos maltratam. E aí vamos pegar a bendizer os que nos maldizem. O que é bendizer? Falar bem. O que é maldizer? Falar mal. E Jesus não fala assim, se alguém te maldizer, falar mal de você, fica calado, não revida. Jesus poderia ter falado isso, mas não. Ele foi além. Se alguém falou mal de você, se alguém te maldisse, fale bem dele, não apenas se cale, não apenas se comporte como Jesus nos diz para ser mansos. Seja manso, humilde de coração. Se alguém te maldisse sobre você, falou algo sobre você que você não gostou, não apenas ficar calado, mas bem dizer aquela pessoa. Porque Mateus 15:8 ele ainda continua falando sobre as nossas falas. E tem desafio maior para nós, povo de Deus, que nós seremos conhecidos pelo nosso amor, nós seremos conhecidos pelo amor ao próximo, nós seremos conhecidos pelas nossas obras. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, com tudo isso,
bendizer os que nos maldizem é um ótimo exercício para o cristão hoje. Mateus 15:8, como eu já tinha dito, diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus falou, bem profetizou Isaías. Este povo me honra com os lábios. Agora que nós invertemos, né? Nós falamos de louvor, palavras, salmodiar. Quando você estiver junto, seja com hinos, louvor, gratidão, perdão, palavras de edificação, palavras de encorajamento. Ser uma igreja que encoraja, uma igreja que tem prazer em estar junto. Mas aqui ele já inverteu. Muitos de nós bendizemos ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. E aqui Jesus falou, bem profetizou Isaías. Por quê? Porque lá em Isaías 29, versículo 13, Isaías disse: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Aqui o Senhor está querendo um conjunto, lábios, coração, fala, postura de vida. O adorador, no dia a dia dele, ele demonstra que ele serve a um rei, ele tem um dono, que ele serve a Jesus porque ele se comporta igual a Jesus, ele reage igual a Jesus. E ele também tem os lábios puros, ele tem o coração limpo, ele levanta mãos santas. Quando nos reunimos na casa do Senhor para adorar, e quando não apenas ali de lábios que louvam, lábios que elogiam o Senhor, lábios que cantam cânticos, lábios que leem sua palavra, mas corações rendidos. Corações que entendem o motivo de estarem ali. Corações que ardem diante de Deus por uma adoração verdadeira, por uma postura de vida. O reino de Deus, ele exige de nós, para fazermos parte completamente, para desfrutarmos da presença, das bênçãos do Senhor, da vida abundante que o Senhor nos promete, ter lábios e corações puros. Lábios e corações que honram o Senhor. O meu falar, o meu andar, o meu agir, o meu deitar e o meu levantar seja para a honra e glória de Deus. A adoração, ela envolve toda a pessoa. Ela envolve o meu pensar, ela envolve as músicas que eu canto, ela envolve a dança que eu ministro na igreja, ela envolve a minha postura fora dali. O adorador, ele tem uma vida, a vida dele é entregue, a vida dele é rendida. Por onde ele vai, ele é diferente. Porque ele serve a um Deus manso e humilde de coração. E o seu coração e a sua língua, as suas palavras obedecem a isso. Vamos ler Tiago. Tiago é um livro que fala muito bem sobre como a gente pode frear a nossa língua, como a gente pode saber expressar os nossos pensamentos. Tiago, versículo 3, do 8 ao 12 diz: hoje nós vamos passear muito pela palavra de Deus. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui e chamar a atenção de vocês sobre a seriedade de como Deus enxerga, como Deus nos enxerga e como nós nos expressamos. Como é sério isso. No versículo 9 diz que nós adoramos a Deus. Para os ministros de louvor, para aqueles que servem com adoração na casa de Deus, para aqueles que servem levando a igreja a adorar, para aqueles que servem conduzindo a igreja em adoração. Com os mesmos lábios que eles sobem no altar, pegam o microfone e cantam, quando descem do altar maldizem contra o seu irmão. Ou maldizem contra a sua liderança, ou maldizem contra os governantes do seu país. É tudo a mesma coisa para o Senhor. Porque estão maldizendo de alguém. Então,
se com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus? Continuando, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E mais uma vez, Deus, ele nos chama a fazer uma escolha. Escolhe. Qual a postura que você quer ter? Você quer ser fonte de água doce? Você quer que jorre de você água amarga? Você quer bendizer a Deus? Você quer entrar naquela atmosfera de adoração e depois sair dali, louvar a Deus, louvar ao Senhor, sair dali cheio de Deus? E quando você vai para sua casa, você começa a maldizer. Quando junta com outra pessoa, você começa a maldizer. Não, a postura do cristão, a postura do adorador, ela não pode ser assim. Gênesis 11, nós vemos também uma outra postura de como o se reunir para falar pode trazer consequências. Nós vamos ler Gênesis 11, do 1 ao 6, que diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Aqui no início, quando foram construir a Torre de Babel. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando a gente começa, porque a gente lê a Bíblia, eu já passei várias vezes por essa passagem, mas tem dia que a gente lê a Bíblia e tem dia que a gente lê a Bíblia direito. E quando eu li aqui hoje, Gênesis 11, e quando o Senhor vê aquele povo reunindo ali, eles falavam uma só língua, e eles usaram isso para o mal, usaram isso e não deram glória a Deus. Queriam construir uma torre e que viesse glória para si. Nós somos um povo só, vamos nos tornar um povo forte, essa torre vai chegar até os céus. E aí Deus viu aquilo que... Qual a conclusão que se chegou? Esse povo é um, eles são muito unidos. E isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Aqui eles estavam unidos com uma só língua, uma só voz, mas para o mal. Imagina hoje a igreja do Senhor na face da terra, todos unidos, com uma só linguagem, um só pensamento, um só parecer, uma só postura, unidos para que o reino do Senhor seja expandido na face da terra. Para que o mundo olhe para nós e nos veja como imagem e semelhança de Deus. Para que o mundo olhe para nós, para uma igreja unida e sinta vontade de fazer parte desse corpo. Se hoje nós tivermos essa postura de termos uma só linguagem. Continuando, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Se nós formos listar aqui como a palavra de Deus é rica nesse assunto, como a palavra de Deus ela esclarece, como Deus se importa de nos ensinar a frearmos as nossas atitudes, a frearmos a nossa fala, usarmos a nossa fala para o louvor dele, usarmos a nossa fala para ter uma palavra branda, usar a nossa fala para falar do Senhor Jesus e assim no nosso coração testificarmos disso que estamos falando. Não tem como o reino de Deus não expandir. Nós precisamos usar a nossa língua para glorificar a Deus. E eu quero falar também de Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele viu a glória do Senhor. Ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu os serafins que cantavam santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Isaías viu aquela glória, aquele esplendor, ele viu os serafins que com 2 asas tampavam o rosto, 2 asas tampavam os pés, 2 asas voavam, e ele ficou maravilhado com aquela visão. E depois ele disse: ai de mim, quando ele caiu em si para a seriedade do que ele tinha visto. No versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, ele disse: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente lê na palavra de Deus que tem ai, é uma expressão de condenação para um povo, ai de tal povo, ai de tal pessoa, é porque vai vir uma condenação sobre aquele povo. Em Apocalipse nós vemos muito isso. E aqui Isaías, ele diz: ai de mim, eu estou condenado. Eu vi o Senhor, eu vi o céu aberto, e meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui ele clamou a Deus para que houvesse nele mudança, e houvesse no meio do povo de Deus mudança. Ele se compadeceu, ele se humilhou, ele pediu misericórdia. E Deus, com a sua misericórdia, permitiu que o anjo, com uma tenaz, com uma pinça, pegasse uma brasa do altar, purificasse os lábios de Isaías. E só assim ele foi usado. Lá no versículo 8 ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Depois de ele ter os lábios purificados, quando Deus perguntou: a quem enviarei e quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Com toda firmeza, com toda convicção que nós devemos ter. Depois de purificado, Isaías foi chamado. E outro que teve essa purificação foi Jeremias. No versículo 19 do capítulo 15 de Jeremias, Jeremias diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. Aqui o que Deus está falando para Jeremias? Se ele voltasse para ele seria restaurado. Para estar diante de Deus. E era para Jeremias apartar o precioso do vil. As duas coisas não andam juntas. O que é precioso, nós devemos cultivar na nossa vida. O que é vil, o que desagrada a Deus, de onde que vem essa palavra vil? Eu estava estudando sobre essa palavra e é quando aquela pessoa que está ali procurando ouro, o garimpeiro. Quando o garimpeiro, ele escolhe ali a cesta, fica cheio de pedrinhas e ele vai separar o vil. Essa palavra veio disso. O garimpeiro, ele separa o vil do que é precioso. Ele separa o ouro do que não é precioso, da pedra que não é preciosa. Então, Deus, ele usou essa expressão. O vil não tem que estar na nossa boca, nós temos que ser purificados. Serás como minha boca. Se eu separar o vil do precioso, eu serei como boca de Deus. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. O que ele quis dizer? Que nós temos que mudar o ambiente que chegamos. Torne as outras pessoas a nós, e não nós igual a eles. Não temos que ter a linguagem desse mundo. Não temos que... Por mais que sejamos diferentes, por mais que a nossa linguagem seja diferente, a linguagem do crente ela é diferente. Não a linguagem forçada, mas a linguagem daquele que tem os seus lábios purificados com a brasa tirada com a tenaz do altar do Senhor. Aquele a qual deixou sua boca ser purificada porque medita na palavra, porque dia e noite medita na palavra, porque dia e noite deixa Deus agir no seu coração. Esse sabe separar o vil do precioso. Esse é boca de Deus nesse mundo. E nós precisamos ser boca de Deus. Lá no início nós lemos o quê? Que nós temos que ser cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E falando coisas preciosas. Eu quero ler um versículo que é o centro da vida do cristão. Gálatas 2:20. Eu poderia ficar aqui 3 horas lendo versículos que falam de como a nossa postura
precisa, como a nossa postura cristã, postura de adorador, precisa ser em Deus. Gálatas 2:20 resume muito isso. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu vivo aqui. Eu vivo, a nossa pátria não é aqui. Né? Nós estamos aguardando a manifestação do Senhor, a volta do Senhor. Nós estamos aguardando que o Senhor busque a sua igreja. Mas a vida que eu vivo aqui na carne é com a consciência que eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós meditamos nessa palavra, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e como Ele nos chama para uma purificação, quando Ele nos chama para uma rendição, quando Ele nos chama para sermos discipulados por Ele, nós automaticamente, sem esforço algum, vemos a nossa linguagem mudar, a nossa boca não tem mais palavras torpes, nós naturalmente deixamos de olhar os nossos irmãos com olhos ruins, a ter palavras ruins a respeito do meu irmão. Tudo isso é um conjunto que a santificação, que quando a gente chega perto de Deus, quando a gente começa a se aproximar do Senhor, Ele começa a fazer em nós, naturalmente. Quando a religião, ela manda o quê? Você se preparar e vir. Você tem que cumprir regras e estar certo para você ter uma vida melhor, para você ser salvo. O Evangelho não. Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde como estás. E à medida que nós queremos chegar perto de Jesus, esse processo de santificação vai sendo feito em nós. O processo de deixarmos as coisas que desagradam a Deus é natural. A nossa vontade, a nossa ambição de conhecer as coisas do mundo, elas vão diminuindo. E para fechar esse vídeo, eu quero ler um texto que falou muito no meu coração hoje. Diz assim: na caminhada cristã, o nosso dever é buscar e preservar as atitudes e cultura do reino dos céus, descritos no Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7. Numa sociedade cheia de orgulhosos, sábios de internet, o verdadeiro conhecimento e sabedoria de Deus nos tornam mansos, humildes, tratáveis e servos uns dos outros. Em outras palavras, conhecer a Deus nos torna mais como Jesus. Se a minha teologia me torna soberbo, prepotente, egoísta, sarcástico, devo questionar se realmente estou conhecendo a Deus através dela. Que você escolha se dobrar, se curvar diante de Deus e apresentar as coisas que você tem falado. Diga, Senhor, purifica os meus lábios, eu quero ser diferente. Que hoje o Senhor te visite e o anjo com uma tenaz pegue um braseiro lá do altar do Senhor e toque os seus lábios. Amém? Que o Senhor te abençoe e guarde o seu coração.